Sabe, tem algo que nós fazemos lá na nossa casa, na nossa família, e isso é algo que Deus me mostrou nas Escrituras. Por esta razão, muitos estão doentes e fracos e muitos dormem. Então, no Novo Testamento, Paulo diz que há apenas uma razão pela qual o corpo de Cristo está fraco, doente e dorme. Ele não diz razões no plural, ele diz razão, que é não discernir o corpo. A ceia do Senhor. E como nós distorcemos isso, ao invés de algo de celebração e de ação de graças, se tornou algo a temermos. Fazendo uma lista dos pecados. O que é participar do corpo indignamente? É quando você participa da ceia se sentindo condenado. Quando você não enxerga o perdão dos seus pecados, você está diminuindo o sangue. Ele diz, este copo é o copo da nova aliança no meu sangue, pela remissão e perdão dos pecados, e nós tomamos com a consciência do pecado, e não da remissão. Nós tomamos o pão e nem mesmo discernimos que o corpo dele foi moído para que nós obtivéssemos cura. Então estamos participando indignamente. E o jeito que é pregado fala de pessoas indignas, que não podem participar. Mas é a maneira, não as pessoas. É um advérbio aí, que modifica a ação. Então, nós tomamos a ceia do Senhor em casa e tomamos posse dizendo, pelas suas pisaduras nós somos sarados, e liberamos a fé naquele momento, apenas crendo na cura. Amém? E assim, Que lindo. eu creio que essa é a forma do Novo Testamento. E é claro que tem também outros aspectos. As pessoas perguntam por que nem todos são curados. Eu creio que já não é mais a maldição da lei, como se Jesus não tivesse feito o seu papel, mas eu creio que tudo tem a ver com condenação. Sabe, eu tenho um sermão chamado A Condenação Mata. E a base está em 2 Coríntios 3, onde diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, contrastando o Velho e o Novo Testamento. Então, veja que no dia de Pentecostes, do primeiro Pentecostes, quando os judeus celebraram que a primeira Páscoa que aconteceu quando o anjo da morte passou e o sangue estava na porta, aquela foi a primeira Páscoa. 50 dias depois, onde eles estavam no pé do Monte Sinai. Foi o primeiro Pentecoste. Qualquer judeu vai te dizer isso. O Pentecoste deles é a celebração do recebimento da lei. O nosso Pentecoste é o recebimento do Espírito. Sim. E vemos o que aconteceu no pé da montanha. 3.000 pessoas morreram. 3.000 pessoas morreram quando a lei foi entregue. Ok? Agora, quando o Pentecoste se completou na nova aliança, amém? Não mais no Monte Sinai, mas no Monte Sião. E Deus derramou do seu Espírito. Quantos foram salvos? 3.000 pessoas. Então, a letra mata. E a letra aqui não são as escrituras, mas a lei. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E comecei a estudar a letra que mata, e Deus me disse no começo do capítulo 3 de 2 Coríntios, e fala do ministério da condenação e o ministério da justiça. E se o ministério da condenação teve glória, agora lembre-se dos avivamentos de tempos passados, eu não quero mencionar os nomes, mas foram baseados no pecado. Baseado na consciência do pecado. Sim. E foram avivamentos que tiveram a sua glória. Tiveram glória. Não podemos negar isso, mas olha esse versículo. Se o ministério da condenação teve glória, Deus não disse que o ministério da condenação não teve glória. Quando Moisés desceu da montanha, seu rosto brilhava. Porém, não era um esplendor crescente, era devanecente. Então tinha que cobrir o seu rosto, para que não visse a glória que se apagava. Ok? Então, o ministério da condenação teve a sua glória, mas o ministério da justiça excede em glória. Então nós ainda não vimos nada. Há um grande avivamento por vir, quando a justiça é pregada. E eu de fato creio que estamos chegando nestes dias. Amém? Não mais a consciência do pecado, mas a consciência de justiça, glorificando o Senhor Jesus. Quando as pessoas se sentem condenadas, eu vejo que essa condenação acaba torturando-as. Com certeza. É verdade. Eu creio que existe uma inteligência no nosso corpo, e eu prego sobre isso. Eu creio que existe uma inteligência em nosso DNA. Por exemplo, aquelas pessoas que sofrem com doenças autoimunes, o médico diz, é o seu corpo lutando contra ele mesmo. É o seu sistema imune lutando contra você mesmo, gerando esta doença. Mas na verdade, bem antes disso, o que acontece? Você se autocondena, você se julga, e seu corpo responde dizendo, ei pessoal, ele é muito inteligente, ele diz, ele quer se autocondenar. Vamos produzir algo. Existe uma sentença de julgamento sobre nós. Vamos produzir algo. Mas no momento que você responde à graça, você olha para a cruz. Sim, eu mereço ser castigado.
mas ali está o meu castigo. Sim, eu mereço apanhar, mas ali está minha surra. Sim, eu mereço ser julgado e condenado, mas ali está minha condenação. E isso te preenche da paz, Shalom. Aquela mulher no poço, ela estava sem jeito, ela estava com vergonha. E ela tinha motivos para isso, porque ela já tinha vivido com, na verdade, 5 homens. Estava em adultério e o Senhor veio e ministrou a ela. Mas quando ela saiu, ela disse, venham ver um homem. Ela já não estava mais com vergonha. Se tornou uma evangelista. Venham ver o homem que contou tudo a respeito da minha vida. Apenas um momento com Jesus. Ele transformou o foco dela e colocou o foco dela nele. E ela libertou-se de si mesma. Então, quando nós focamos em Cristo, então nós nos libertamos.